Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar regra de 3 simples. A gente vai fazer questões e vai aprender esse assunto. Eu quero que você fique aqui, quero que você curta esse vídeo, que você comente nos comentários aqui qual a sua resposta em cada questão e que no final você compartilhe com alguém, certo? E também se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Vamos lá? A primeira questão diz: com 10 kg de trigo, nós podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Observe que nós temos duas grandezas que estão sendo relacionadas aqui. Eu tenho 10 kg de trigo e tenho 7 kg de farinha. As grandezas são trigo e farinha, ok? O que a gente vai fazer para solucionar isso aqui? Vamos primeiro fazer uma tabela com essas duas grandezas. Então, vou colocar aqui trigo e ao lado vou colocar farinha, ok? Vamos lá. Eu sei que com 10 kg de trigo, eu produzo 7 kg de farinha. Quero saber quantos quilogramas de trigo, não sei, vou utilizar uma incógnita aqui para representar essa quantidade que eu não sei, x, para produzir 28 kg de farinha, ok? Fizemos a tabela analisando as nossas duas grandezas. Observa aqui comigo. Eu tenho 7 kg de farinha, necessitando 10 kg de trigo para produzi-las. E agora quero saber a quantidade de trigo para produzir 28 kg de farinha. Então, a quantidade de farinha aumentou, ok? Se eu tenho 10 kg de trigo para produzir 7 kg de farinha, se eu quero produzir 28 kg de farinha, vou precisar de mais ou de menos trigo? Isso, vou precisar de mais trigo, ok? Então, a quantidade de trigo também aumenta. Concorda comigo? As duas grandezas estão aumentando. Ou seja, elas se relacionam de forma direta. Essas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Então, como é que a gente vai calcular? A gente vai utilizar aqui a regra de 3, certo? Eu vou fazer 10 sobre x será igual a 7 sobre 28. Eu estou fazendo uma proporção aqui entre razões, certo? E vou calcular agora o valor da minha incógnita x. Para isso, basta fazer o quê? O cruz credo. Vamos lá? Eu vou multiplicar aqui os extremos. 7 vezes x é igual a 7x e 10 vezes 28 é igual a 280. Logo, x é igual a 280 dividido por 7, que dá 40. 40 kg de trigo é a quantidade necessária para produzir 28 kg de farinha. Essa é a resposta. E aí, você acertou? Muito fácil, né? Bora para mais uma questão. A questão 2 diz: em um banco, constatou-se que um caixa leva, em média, 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes? Vamos primeiro identificar as nossas duas grandezas. Eu tenho aqui a grandezas minutos, que está relacionada a grandezas clientes. Vamos para a nossa tabela? Minutos e clientes, ok? A questão me diz que a caixa leva 5 minutos para atender 36 clientes. Eu quero saber quantos minutos, vou chamar de x, eu vou levar para atender 36 clientes, ok? A gente vai descobrir quanto tempo esse caixa vai levar para atender essa quantidade nova aqui de clientes. Vamos agora analisar se as grandezas elas são diretamente proporcionais. Novamente, vem comigo. A quantidade de clientes aumentou. Eu tinha 3 clientes e agora eu tenho 36. Então, eu tive um aumento na quantidade de clientes. Se eu levo 5 minutos para atender 3 clientes, para atender 36 clientes, eu agora vou precisar de mais minutos. Concorda comigo? Então, a quantidade de minutos também vai aumentar. Observe, as duas grandezas aumentaram juntas. Então, elas são grandezas, sim, diretamente proporcionais. Vamos, então, resolver aqui. Vamos para a nossa proporção. Nós teremos 5 sobre x é igual a 3 sobre 36. E o que a gente vai fazer para resolver? O famoso cruz credo. Isso aí. Então, a gente vai ter que 3x é igual a 5 vezes 36, que é igual a 180. Logo, x é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60. Ou seja, eu preciso de 60 minutos para atender 36 clientes. 1 hora. Fácil, não é? Você acertou?
Espero que sim. Se você acertou, diz aqui, eu acertei, professor, aqui nos comentários. E vamos para a terceira questão. Uma fonte fornece 39 litros de água em 5 minutos. Quantos litros fornecerá em 1h30? Vamos lá, primeiro vamos identificar as nossas grandezas. A questão diz que a grandeza litros de água está relacionada à quantidade de minutos. Na nossa tabela teremos aqui litros e os minutos, ok? A fonte, ela fornece 39 litros de água em 5 minutos. Eu quero saber agora quantos litros de água, ou seja, X, ela vai me fornecer em 1h30. Vamos lá. Observe que aqui eu tenho uma grandeza minutos e uma grandeza em horas. Vamos transformar essas horas aqui em minutos para que a gente trabalhe com a grandeza na mesma unidade de medida. 1h30 é igual a 90 minutos. Então vamos lá, vamos analisar agora o crescimento dessas grandezas. Eu tinha 5 minutos, agora tenho 90, então a grandeza minutos aumentou. E se em 5 minutos eu tenho um fornecimento de 39 litros, em 90 minutos eu vou ter um fornecimento maior, ou seja, a quantidade de água fornecida também vai aumentar. As duas grandezas aumentam juntas, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Então vamos resolver aqui, como vocês já sabem, vamos escrever a nossa proporção. 39 sobre x será igual a 5 sobre 90. E vamos fazer o nosso famoso cruz credo, multiplicando os extremos. 5 vezes x é igual a 5x, certo? E 39 vezes 90, pegando aqui a minha pesca, dá 3.510. Então, 5x é igual a 3.510. Logo, x é igual a 3.510 dividido por 5. 3.510 dividido por 5 vai dar exatamente 702 litros. Ou seja, em 1h30, a fonte me fornece 702 litros de água. Fácil, né? E aí, acertou? Espero que tenha acertado. Vamos para mais uma questão. Um automóvel gasta 24 litros de gasolina para percorrer 192 km. Quantos litros de gasolina gastará para percorrer 120 km? Vamos analisar as nossas grandezas. Eu tenho aqui litros de gasolina se relacionando com quilômetros. Então vamos para a nossa tabela. Litros e quilômetros. Então vamos lá. O automóvel gasta 24 litros para percorrer 192 quilômetros. Quantos litros de gasolina, ou seja, X, vai ser utilizado para percorrer 120 quilômetros? Vamos lá? Vamos analisar as nossas grandezas? A minha quilometragem aqui era 192 quilômetros e agora é 120. Então, ela diminuiu, ok? Se eu preciso de 24 litros para percorrer 192 quilômetros, eu vou precisar de mais ou de menos litros para percorrer 120 quilômetros? Menos litros, obviamente. Então, a minha quantidade de litros também vai diminuir, certo? As duas grandezas agora diminuíram. Elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E isso continuam a ser diretamente proporcionais. Por quê? Porque as duas diminuem juntas. Elas estão na mesma direção, entre aspas. Vamos resolver agora com a proporção? Vamos lá. Eu vou ter 24 sobre x será igual a 192 sobre 120. Resolvendo com o cruz credo. 192 vezes x é igual a 192x. E 24 vezes 120 dá 2.880. Logo, x será 2.880 dividido por 192. 2.880 dividido por 192 é igual a 15 litros. Ou seja, eu só precisaria de 15 litros de gasolina para percorrer 120 quilômetros. Muito fácil, né? Vamos para o próximo. Um automóvel percorreu uma distância de 2 horas a velocidade média de 90 km por hora.
Se a velocidade média fosse de 45 km por hora, em quanto tempo o automóvel faria a mesma distância? E aí, vamos resolver? Eu quero que você pare aí agora, comente aqui embaixo, professor, eu estou entendendo tudo. Quero que você também se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho e você curta esse vídeo para dar aquele apoio, certo? Agora vamos voltar para a nossa questão. Vamos resolver a questão. O que a gente faz primeiro? Como eu já expliquei, a gente vai identificar quais são as nossas grandezas. Observe que eu tenho aqui, ó, o automóvel percorreu uma distância qualquer em 2 horas, a velocidade média de 90 km por hora. Então a gente está trabalhando com quantidade de horas e a unidade de velocidade, quilômetros por hora. Correto? Então, em 2 horas, esse automóvel faz esse percurso, certo? A 90 km por hora. Agora eu quero saber qual vai ser a velocidade, agora eu quero saber qual vai ser o tempo, certo? A quantidade de horas em X, que ele vai levar se ele estivesse percorrendo a 45 km por hora. Vamos lá? Vamos analisar agora o crescimento das nossas grandezas. Eu tenho que a minha quilometragem por hora, ela diminuiu. Antes o carro estava percorrendo a 90 km por hora e agora a 45 km por hora. Se esse automóvel está seguindo um percurso e ele antes levava 2 horas a 90 km por hora, se eu diminuir a minha velocidade, o tempo que ele vai levar vai ser maior ou vai ser menor? O tempo vai ser muito maior. Eu vou levar muito mais tempo para poder percorrer essa distância. Ou seja, as grandezas, elas crescem de formas diferentes. Enquanto uma grandeza diminui, a outra grandeza, ela aumenta. Ou seja, essas grandezas aqui são ditas grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vamos resolver? Vamos escrever aqui a nossa proporção. Eu tenho 2 sobre x será igual agora a 45 sobre 90. O que é isso, professor? Como as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais, basta que eu inverta uma das razões e calcule a minha regra de 3 para achar o valor que eu preciso. Então, ao invés de escrever 90 sobre 45, escrevo agora 45 sobre 90. Vamos resolver? Fazendo o cross credo aqui. Então, 45 vezes x é igual a 45x e 2 vezes 90 é igual a 180. Logo, x é igual a 180 dividido por 45. E 180 dividido por 45 é igual a 4 horas. Então, o carro vai levar 4 horas para alcançar, para percorrer, na verdade, a mesma distância a 45 km por hora. Fácil, né? E aí, acertou? Espero que você tenha acertado. Vamos para mais um? Para pintar um barco, 12 pessoas levaram 8 dias. Quantas pessoas de mesma capacidade de trabalho que as primeiras são necessárias para pintar o mesmo barco em 6 dias? Vamos identificar as nossas grandezas. Eu tenho aqui a pintura de um barco e eu preciso de 12 pessoas, 8 dias trabalhando para pintar esse barco, certo? Agora, se eu tiver somente 6 dias, quantas pessoas eu vou necessitar? Vamos escrever aqui. As grandezas são pessoas e dias. 12 pessoas levam 8 dias para pintar esse barco. Eu quero que esse barco seja pintado em 6 dias. Vamos saber quantas pessoas a gente vai necessitar? Vamos lá. A quantidade de dias aqui, diminuiu. Ou seja, o meu trabalho antes era feito em 8 dias e agora eu quero que ele seja feito em 6 dias. Se eu precisava de 12 pessoas para fazer esse trabalho em 8 dias, eu tendo menos dias, eu vou precisar de mais ou de menos pessoas? Eu vou precisar, obviamente, de mais pessoas. Então, a quantidade de pessoas ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque eu preciso de mais pessoas para fazer o mesmo trabalho, que é pintar o barco, agora em menos dias. Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa proporção. Eu tenho, então, 12 sobre x será igual, invertendo a segunda razão, 6 sobre 8, certo? Vamos calcular agora com o cruz credo. 6 vezes x é igual a 6x. E 12 vezes 8 é igual a 96.
Logo, x é igual a 96 dividido por 6. E 96 dividido por 6 é igual a 16. Logo, eu preciso de 16 pessoas para pintar este barco em 6 dias. Fácil, né? Vamos para a última? Vamos lá. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Identificando as nossas grandezas. Eu tenho aqui a quantidade de pedreiros que fazem esse muro em determinada quantidade de horas. Então, eu tenho aqui, ó, pedreiros e tenho horas. 8 pedreiros fazem o muro em 72 horas. Eu quero saber quanto tempo vão levar 6 pedreiros para fazer o mesmo muro. E aí? Vamos lá? Se eu tenho 8 pedreiros produzindo esse muro aqui, fazendo esse muro em 72 horas, 6 pedreiros vão produzir em mais ou menos horas, a quantidade de pedreiros diminuiu, e o tempo que eu vou necessitar para produzir este muro vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Por quê? Porque a minha capacidade de trabalho diminuiu, eu tenho menos pessoas trabalhando, então eu vou precisar de muito mais horas para poder construir esse muro. Logo, as minhas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, o que a gente faz? A gente calcula a nossa regra de 3. Vamos lá? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. 8 sobre 6, preservei a primeira razão, será igual a x sobre 72. Inverti a segunda razão. E agora, só faço o famoso cruz credo. X vezes 6 é igual a 6x, e 8 vezes 72 é igual a 576. Logo, x é igual a 576 dividido por 6. 576 dividido por 6 é igual a 96. Ou seja, eu preciso de 96 horas para construir esse muro com 6 pedreiros. E aí, muito fácil esse assunto, né? Você está vendo que regra de 3 é uma coisa muito simples. E regra de 3 simples é simples. Isso aí é um assunto muito fácil. E ele cai em diversas provas, principalmente o Enem. Ele é um assunto que você consegue... Ele é um recurso que você consegue utilizar para resolver diversas questões, até de outros assuntos. Então, eu espero que você tenha aprendido. E eu quero que você fique aqui porque nós teremos outras aulas. Vamos ver se a gente estuda também regra de 3 composta, certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve novamente aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. E fica nesse canal aqui para a gente aprender matemática de uma forma fácil. A matemática com o John aqui, certo? Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abração.